Fabiano Facó esteve aqui conosco no chat e fez perguntas muito pertinentes ao Marcos, né, Marcos Nakagawa, que é um dos fundadores, né, da Associação Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade. E aí nós começamos a conversar pelo Facebook, começamos a trocar algumas ideias e surgiu a oportunidade de ele vir aqui conversar conosco hoje. Como é que surgiu então a ideia de criar o site sustentável Habitante Verde? Eu já tinha um blog, porque na época da AT&T eu cheguei a escrever alguns artigos sobre globalização, sobre serviços globais, sobre outsourcing, e em 2008 eu escrevi um artigo chamado Quem é o Habitante Verde? Porque eu queria um guia para mim, para que eu pudesse entender como é que todos os meus personagens iriam se comportar com essa nova demanda da sociedade. Então eu quis me entender como é que, como pai, eu iria educar os meus filhos nessa nova maneira de se relacionar com os recursos da natureza, como é que eu iria contribuir com um condomínio, que eu tenho um orgulho de morar lá, que faz muitas dessas atividades relacionadas à sustentabilidade, e como é que eu iria me preparar profissionalmente para eu poder exercer aquilo, como você mesmo colocou, do fato de ter sido picado por interesse desse assunto. Do Quem é o Habitante Verde nasceu a vontade de ter esse portal, esse blog, e a intenção dele era e é catalogar toda essa minha transição de carreira. Que você passou a trabalhar com sustentabilidade, né? Eu queria me capacitar para que eu pudesse agora estar trabalhando. O período de 2008 e de 2009 e o de 2010 também foi um período de plantação, para que eu pudesse estudar, adquirir conhecimentos, criar um outro relacionamento de outros profissionais para que eu pudesse me capacitar a exercer esse novo papel. Então o Habitante Verde ele tem artigos que eu escrevi, tem artigo dos meus professores. Em 2009 eu ingressei no MBA chamado Gestão Ambiental e Práticas de Sustentabilidade, que é oferecido pelo Instituto Mauá de Tecnologia. Esse curso eu terminei agora em dezembro, todas as aulas, e agora estou fazendo a monografia. Legal. E eu espero que essa monografia ela reflita o trabalho que eu venho fazendo no meu primeiro cliente, que está me dando essa oportunidade. A minha visão é que a sustentabilidade ela é uma competência que precisa ser introduzida nas empresas, sejam as pequenas, médias ou grandes. Ela vai estar ao lado de outras competências como logística, como marketing, como finanças, como recursos humanos. E quanto mais a competência da sustentabilidade estiver no topo da empresa, ela estiver dentro da estratégia, da agenda do CIO, se esse CEO ele reconhecer que ele precisa de um CSO, que é o Chief Sustainability Officer, falando o termo de multinacional, aqui na nossa casa poderia chamar de um vice-presidente de sustentabilidade, de um diretor. Tendo essa empresa essa consciência que isso é um fator de competitividade, ela vai ser estruturada em todas as áreas de negócio, ela vai ser transversal para que todo o processo de produção, todo o processo de desenvolver um negócio, ele esteja ali inserido e faça as perguntas que a sustentabilidade precisa que sejam feitas em relação à maneira daquela empresa se relacionar com água, com energia, com o solo, com o ar, com a matéria-prima e com os resíduos. Eu não vejo hoje a sociedade preocupada em discutir o capitalismo e até mesmo a democracia, visto que o capitalismo e a democracia eles não estão resolvendo o problema da humanidade. Ok, existe o Brasil, existe os outros continentes, mas cada vez mais o planeta ele é único, é de um mesmo habitante, respeitado suas culturas e seus idiomas, mas a casa ela é uma só. E eu não vejo as grandes nações discutindo o que você vai transformar na economia, o que você vai transformar no capitalismo e o que você vai transformar na democracia. A democracia ela é muito melhor do que o que acontece hoje
na Líbia, que já deixou de ser falado nas manchetes devido a essa infeliz catástrofe com os vizinhos japoneses, mas eu não vejo a democracia e o capitalismo também se questionando para poder dar respostas para a sociedade para essa pergunta aí do... Você fala então que o capitalismo, inclusive, precisa ser revisto para que a sustentabilidade possa exercer uma função mais eficiente, é isso? Eu acredito que uma reflexão sobre o capitalismo ele vai somar, mas as empresas e a sociedade não estão esperando isso e cada setor está tomando as suas ações. Mas é uma boa linha de pensamento, ou seja, você começar a pensar realmente nos formatos já estabelecidos, né? Porque realmente o capitalismo talvez precise passar por uma modernização para poder colocar sustentabilidade no seu... Houve a era medieval, houve a era da república, houve a era das cavernas, e por que se manter na zona de conforto da democracia e do capitalismo? Você que sempre trabalhou ligado com TI e telecomunicação, né? Como é que você acha que esse mercado de TI e telecomunicação vê a sustentabilidade, não pelo que você gostaria, mas sim da forma como ele vê hoje? Você acha que ele hoje tem uma visão diferente do que há um tempo atrás? O mercado de TI hoje ele está atento porque, independente de que mercado seja, ele está dentro de um contexto que existem os stakeholders dele, os acionistas dessas empresas, os clientes dessas empresas e a própria legislação que ele está inserido. Então, uma empresa de TI ela vai ter que se adequar à política nacional de resíduos sólidos. Você amanhã vai ligar para o fornecedor do teu notebook e vai dizer, olha, eu estou comprando um outro seu. O que você vai me orientar para que esse meu equipamento que eu comprei de você seja conduzido a um descarte adequado? Que isso não vai parar no lixão, que não vai parar num aterro. Se ele estiver em bom estado, obviamente você vai tentar distribuir dentro do seu universo de relacionamento. Agora, se ele não te faz mais uso, o teu fabricante ele vai ter que te orientar para saber o que você vai fazer com ele. E isso os fabricantes de TI estão atentos. Qual o seu conselho para quem quer ingressar na área de sustentabilidade empresarial sem experiência, apenas com currículo acadêmico na área socioambiental? Ela tem que entender que, além desse conhecimento dela, ela também precisa dar valor a essas outras habilidades, como liderança, como comunicação, como a capacidade de se relacionar com as pessoas dentro da empresa e entender aquela empresa que ela está trabalhando e a indústria que está em volta dessa empresa. Utilizar os canais de busca de emprego e também muito forte, que é onde mais acontece uma recolocação, que é o relacionamento com as pessoas que ela conhece e com que ela já trabalhou. Todo mundo hoje pode trabalhar com sustentabilidade? A sustentabilidade sozinha ela não funciona. Ela vai existir e precisa existir em todas as empresas, em todos os segmentos de negócio. Ela é apenas mais uma competência para poder gerar valor para aquela empresa, valor financeiro e valor de imagem. Eu só consigo performar hoje na indústria de shopping center porque eu estou aprendendo. Eu estou lendo, eu estou conversando com formadores de opinião para que eu possa entender a demanda dessa indústria, não para repetir o que fizeram nos últimos 30 anos, mas sim entender o que aquele consumidor que frequenta um shopping center está esperando do shopping center e dos lojistas que estão ali. Muito legal. Então, a sustentabilidade ela é uma competência em qualquer área de negócio, até aqui na sua empresa. Ela sozinha ela não funciona. Ele tem que ter aquela competência para atender uma demanda de uma indústria, que pode ser uma indústria de telecomunicações, pode ser uma construtora, pode ser uma desenvolvedora de shopping. Há um discurso fácil das empresas quanto à sustentabilidade. Ser sustentável, etc. Sabemos que os grandes problemas ambientais são gerados também por grandes empresas, né? No seu entendimento, o que deve mudar em relação a estas verdadeiras inimigas do meio ambiente? As empresas que provocam esse impacto que ele colocou, elas não provocam sozinhas, porque elas não se instalam ali porque elas... pela livre vontade dela. Existe todo um processo com o governo, com as leis, que facilitam ou dificultam esse tipo de situação. Eu vejo o procedimento de licenciamento ambiental cada vez mais na vitrine,
cada vez mais na agenda de conversas das pessoas, e através do licenciamento ambiental que vai tentar se coibir e se contornar essa problemática que as empresas causaram muito no passado, continuam causando, mas a intenção é que a sustentabilidade transforme essa maneira de se relacionar com os ativos para que as empresas continuem cumprindo seu papel na sociedade, elas continuem gerando lucro para os seus acionistas e que olhem esses ativos como oportunidade de ganho econômico. Tangível e intangível, e o intangível vai estar relacionado à imagem dela. Quero de novo agradecer a você por ter aberto esse espaço. Só pelo fato de ter assistido o Marcos aqui na semana passada, de ter assistido a aula que a Elizabeth deu, mostra o foco que o teu programa está dando, e também agradecer ao TV por esse espaço de estar disseminando essa troca aí, com perguntas importantes e perguntas que somam e que provocam essa grande mudança comportamental em todos. Por isso que eu adoro trabalhar na UTV. Porque a gente tem liberdade para falar sobre assuntos da forma mais transparente possível, né? Realmente, visto a camisa da UTV, adoro a UTV e parabéns à direção, porque é muito bom trabalhar com a possibilidade de falar o que realmente você sente. Muito legal, muito legal. Todos vocês que participaram do chat, que nos assistiram, o meu muito obrigado pela audiência. Quarta-feira que vem tem mais. Boa semana e até lá.